Olá pessoal, eu sou Eurimar Sobenco, trabalho com massoterapia, quiropraxia. Faz um bom tempo que eu não gravo vídeo para o canal do YouTube e para o Facebook também, mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês uma experiência muito interessante de um rapaz que ele é aluno de aviação, então ele está se formando piloto de avião e passa várias horas sentado em voo, né, em horas de voo. E a postura dele era muito irregular, sabe? Era uma postura assim bem errada. Vocês vão ver no vídeo. Nós filmamos antes da sessão de quiropraxia e depois da sessão de quiropraxia também. A sessão dura em torno de 1 hora, como a maioria de vocês que já foram atendidos por mim sabem, né? Então é mais ou menos 1 hora, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas na média é isso. E geralmente a gente vê os resultados da quiropraxia na primeira sessão. E esse vai ser um resultado fantástico. Eu fiquei impressionado porque a maioria das pessoas que eu atendo, eu já vejo na primeira sessão a diferença nítida na postura da pessoa, no alinhamento da coluna, posição dos braços, né? Às vezes tem um ombro mais alto do que o outro, uma perna mais curta do que a outra. E a gente já percebe na primeira sessão uma diferença bem grande. E também o bem-estar, né? A pessoa ela se sente muito melhor já na primeira sessão, né? A respiração é muito melhor, né? Fica uma respiração livre, sem aquele aperto no peito, né? Alguns até dizem, eu estou com o peito aberto. Na realidade é porque alguma vértebra da coluna torácica, daqui das costelas para cima, está um pouquinho deslocada e aí a pessoa tem um pinçamento de nervos, né? Então, por exemplo, aqui tem os nervos, né, saindo por entre as vértebras, e se eu tenho um deslocamento, né, nem que seja bem pequeno o deslocamento, essa raiz nervosa é pinçada. E isso vai se refletir em várias partes do corpo, porque os nervos nascem na coluna, mas inervam todo o corpo, todos os órgãos, enfim. Então, se eu tenho uma interrupção mecânica nesse segmento, eu vou ter um problema, né? Seja para encher o pulmão para respirar, né? Porque daí toda a caixa torácica, as costelas se expandem e isso vai ter uma pressãozinha se tiver essa interrupção mecânica. E com a quiropraxia isso é corrigido, o problema é corrigido lá na fonte, né? Na coluna vertebral, e a solução já se apresenta nesse momento. Então eu vou mostrar para vocês esse vídeo que eu fiz por ocasião desse atendimento. E o mais curioso é que nós medimos a altura dele, a altura do Renan, antes e depois do atendimento. E foi impressionante. Deu 6 centímetros de diferença na altura dele. E a posição dos braços vocês vão ver também. Então vale a pena muito vocês fazerem um ajuste de coluna periodicamente. Tenha ou não tenha dor. Porque quando você tem dor, né, dores nas costas, no ombro, na perna, nervo ciático principalmente, que as pessoas reclamam bastante, né? É porque alguma coisa está errada e não foi ontem que saiu fora do lugar, alguma vértebrazinha ali, né? Que deslocou, teve uma subluxação, ou teve uma compressão vertebral, né? Teve um abaulamento discal, ou talvez uma protusão, caminhando para uma hérnia de disco, né? Nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos um disco vertebral saudável, onde o núcleo está bem no centro da articulação, né? E aqui já temos uma protusão discal, que o núcleo está começando a sair para fora, romper os anéisinhos. E aqui eu já tenho um outro modelo de esse núcleo já extravasar para fora, pegando a medula, e às vezes não pega a medula, mas pega uma raiz nervosa. E isso também causa muitas dores. Quem tem sabe como é que é, né? Às vezes perde até movimento, os movimentos são muito restritos. E é claro que essas coisas, esses problemas, essas doenças da coluna, essas patologias, podem ser evitadas com uma manutenção preventiva. Então, se você tem dores e vai a um quiropraxista de sua confiança, né? Você pode fazer uma manutenção corretiva. Então, você vai corrigir um problema.
Mas se você não tem dores e mesmo assim vai a um quiropraxista, você vai fazer uma manutenção preventiva. É muito melhor, é muito mais econômico, né? Porque você vai evitar dores, evitar problemas, vai evitar tomar remédios anti-inflamatórios para mascarar um pouquinho o problema causado por um problema de coluna, né? Porque às vezes você tem uma inflamação do ciático causado por um pensamento das raízes nervosas que formam o ciático. Então o ciático ele nasce em algumas raízes nervosas a partir da L3, L4, L5 e as vértebras do sacro. E depois, mais ou menos aqui na altura do glúteo, lá embaixo, né, passando bem do ladinho do músculo piriforme, aí você vai ter a formação do nervo ciático que vai lá até a sola do pé. Então a manutenção preventiva é a melhor que tem. Vamos ver o vídeo então? Só que antes de mostrar o vídeo do Renan para vocês, eu vou mostrar na régua a diferença que existe quando você faz um ajuste de coluna. Tem gente que cresce aí no primeiro ajuste mesmo, cresce meio centímetro, né, alguns milímetros, alguns crescem 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, e o Renan cresceu 6 centímetros. Até hoje, as pessoas que eu atendi que cresceram mais foram 5 e 5,5 centímetros. E o Renan me surpreendeu, 6 centímetros de diferença na altura. Vamos ao vídeo então. Então, Renan, você está conseguindo encostar, quase encostar a mão esquerda, a direita no chão, né? Tá quase isso. A esquerda não vai. Não, só se forçar muito e difícil. Beleza, Renan, pode voltar? Abre bem os braços e fecha na frente. Olha isso. Você já tinha percebido essa diferença, não? A rotina. Hã? A rotina. Rapaz, é a diferença muito grande, Renan. Estou usando as mãos lá em cima. Olha. Joia. Então vamos fazer esse ajuste aí, né? Você vai deitar aqui então, do barriga para baixo, o rosto bem encaixadinho aqui, né? Renan, terminamos aqui então, né? Vamos abrir os braços aí e vamos juntar as duas mãos. Olha só, Renan. Que progresso, hein? Vamos fazer a mesma coisa lá em cima. Maravilha, hein, Renan? Show de bola. Como é que tá agora, Renan? Chegando as duas no chão. As duas no chão. Então alinhou. O que foi feito na tua coluna então? Balanceamento, geometria, cambagem, castre, convergência. Foi feito Tudo isso, né? Tudo. Show de bola, Renan. Show de bola. Olha, então eu tenho essa régua aqui na minha sala. É uma régua que já foi estabelecida ali com 2 metros de altura lá em cima. E a pessoa se encosta aqui, eu coloco na cabeça dela e vai medir a altura. Então vamos só simular aqui para vocês terem uma ideia da diferença de altura do Renan. Então digamos que ele tinha aqui 1,70 m, certo? 1,70 m. Se ele aumentou 6 centímetros, vamos lá para 1,76 m. Isso aqui eu estou fazendo só para a gente ter uma noção do quanto a coluna do Renan teve de alívio. Foi tudo isso aqui, olha. Foi tudo isso. São 3,5 dedos, meu. É muita coisa, hein? 6 centímetros. Muita coisa. A coluna dele agradeceu imensamente. Gostaria de saber de vocês se vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, não deixe de compartilhar com as pessoas que você gosta e que às vezes tem um problema de coluna, seja uma escoliose. Muitos me perguntam o que é escoliose. Quando nós vemos a nossa coluna dessa forma, nós temos 4 curvas normais. São 2 lordoses, lordose cervical, lordose lombar, cifose torácica e cifose da região do sacro e cóccix. Essas curvas são normais.
Você vai ter um problema quando você tem uma hiperlordose, uma hipercifose ou uma retificação, uma hipocifose, uma hipolordose. Aí você vai ter um problema. Mas essas curvas são normais. O que não é normal é quando você vê a coluna de frente. E quando você vê a coluna de frente, ela não pode ter curva nenhuma, ela tem que ser reta. Se você tem uma curvatura na coluna dessa forma, olha, olhando você de frente ou de costas, e você tem uma curvatura na coluna assim, aí você tem um problema de escoliose. E esses problemas podem ser também corrigidos e evitados com a quiropraxia. Então, se você gostou, compartilha esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva por gentileza. Tanto o canal Super Coluna no YouTube, quanto a página do Facebook, Eurimar Massoterapia, Quiropraxia. E nós temos também um canal das abelhas nativas sem ferrão, que é o Meliponário SBK. Em breve eu vou mudar esse nome. Estou pensando num nome um pouquinho mais diferente, um pouco mais peculiar e que tem a ver com a região da Lapa do estado do Paraná aqui, tá bom? Então um grande abraço para todo mundo, se cuidem da sua coluna e da sua saúde.